Anorlondo, a cidade dos deuses. Eu acredito que todos concordam que essa é uma das áreas mais lindas do jogo. Esse castelo imenso, esse sol forte. E além que a maioria das coisas aqui tem essa coloração meio dourada, exaltando a grandiosidade e a importância desse lugar. Na entrada, os inimigos são apenas esses cavaleiros gigantes. Já em sua arquitetura, podemos notar um padrão luxuoso, o que remete à grandiosidade desse lugar, digno de deuses. E também a estátua de algumas figuras importantes para a história, considerada por seu povo como heróis. Adiante, encontramos a primeira bonfire da área, com sua Firekeeper. Existem várias Firekeepers. Como o nome já sugere, são aquelas que devem proteger as bonfires e guiar os undeads até seu destino de acender a primeira chama. Descendo reto por esse elevador, encontramos uma figura familiar, uma gárgula, igual, literalmente igual às gárgulas que enfrentamos antes como boss. Como nessa parte do jogo estamos bem mais fortes, a luta contra ela é bem fácil. Subindo o telhado à esquerda, conseguimos entrar em uma das partes do castelo, onde os inimigos são esses manos de branco, conhecidos como Guardiões da Pintura. Para chegarmos até o outro lado, precisamos fazer essa travessia, que é extremamente estreita, enquanto somos atacados por inimigos. Somando tudo isso à movimentação dura do Dark Souls 1, forma um dos momentos mais divertidos dos games. Após a travessia, temos essa escadaria, que só se move se mexermos essa alavanca. Temos uma cutscene movendo a escadaria, e após ela, somos atacados por uma gárgula de novo. Puta merda, Miyazaki! Tá sem criatividade? Essa escadaria pode nos levar para alguns lugares. Um deles é essa sala imensa, com um spam de inimigos. Puta merda, Miyazaki, tá sem criatividade? E também tem esse quadro, muito bonito inclusive, mas nada além disso. Subindo a escadaria, temos acesso a essa outra escadaria, sendo definitivamente uma das escadarias mais icônicas dos videogames. E sim, eu falei escadaria várias vezes nessa frase. No topo, temos esses guardiões, o que eu nem ia comentar sobre, mas eu fiquei muito tempo lutando contra eles. Matando eles, temos mais inimigos, essas coisas, eu não sei exatamente o que era pra ser isso, gárgulas talvez, com seus ataques de dash e raios, com muitos inimigos espalhados, fica bem difícil de lutar. E aqui a gente chega no que seria o estresse pós-traumático da maioria dos fãs de Dark Souls 1, os Arqueiros de Anorlondo. Analise bem a situação, uma subida estreita, com não um, mas sim 2 arqueiros. Adicione isso à movimentação dura e travada do Dark Souls 1 e temos um método de tortura digno da Europa medieval. Com os 2 arqueiros sendo solados, continuamos, atravessando essa fog wall, chegamos a essa sala cheia de portas e uma escadaria no meio. A primeira porta à esquerda temos acesso a, meu Deus, o Solaire! Foda-se a Bonfire, temos o Solaire! Em uma das portas temos acesso a essa sala que não tem nada, correto? Errado! Na verdade, essa lareira é uma parede falsa, nos levando para uma sala escura, cheia de baús, mas cuidado! Um desses baús é um mímico. Já nos outros baús, temos um dente de dragão, ótima arma para build de força, e a Ravel Armor, a literal melhor armadura do jogo. Seu único defeito é que ela é muito pesada. Durante a exploração, podemos notar uma grande quantidade de mímicos, que pode ser um mecanismo de defesa para proteger a área de saqueadores, talvez. A área também tem uma grande quantidade de Silver Knights, a tropa de cavaleiros do Gwyn. E como eu mencionei anteriormente, Gwyn é o deus desse mundo, a criatura mais poderosa que tem. E se prestarmos atenção durante o diálogo de alguns NPCs durante a gameplay, boa parte vai mencionar de como ele era grande. Gwyn, com seu principal objetivo de manter a chama acesa, fez de tudo para que isso ocorresse. Ele até mesmo deu sua vida em prol da primeira chama para que ela se mantesse acesa. Porém, antes de morrer, Gwyn fundou Anorlondo, a capital do reino de Lordran, a cidade dos deuses, construída para seus descendentes e seguidores. Entre seus descendentes temos seus filhos: Guinevere, a deusa da luz; Gwyndolin, o deus da lua sombria; Filianor, mas não vamos comentar dela hoje, talvez em outro vídeo; e o Rei Sem Nome, filho de Gwyn que foi considerado como traidor, expulso do reino, tendo todos os arquivos sobre ele apagados. Já entre seus seguidores, irei comentar apenas sobre seus 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros de Gwyn. Como o nome já diz, são 4 cavaleiros que seguiam suas ordens diretas, os 4 mais poderosos de Lordran. Entre eles temos Ornstein, o Matador de Dragões; Artorias, o Andarilho do Abismo; Cirian, ou Kyrian, eu não sei como é que fala, a Lâmina do Lorde; e Goth, o Olho de Falcão. Acredito que todos já estejam contextualizados sobre Gwyn, seus filhos e cavaleiros. Podemos continuar com a exploração. Subindo até o telhado, temos algumas entradas. Em uma delas temos o Cebolão, oh meu Deus. Abrindo essa porta temos alguns inimigos. Eu te odeio, Miyazaki. E isso é um fator muito foda do level design. Os criadores sabiam que a gente ia passar reto e não ia olhar pra trás, porque a gente já tava concentrado nos 2 inimigos na frente. Porém, tinha mais um que não conseguimos ver por conta da câmera.
dando a sensação que ele só surgiu do nada. Porém, com a mais complexa das técnicas de guerra de Sun Tzu, deixamos eles enfileirados para poder lutar com um de cada vez. Com isso, abrimos essa porta e BOOM! Fast Travel! Ainda no telhado, podemos descer o restante da escadaria. Caso não tenha notado, ela tem duas partes. Já embaixo, estamos na mesma sala de antes, porém um pouquinho mais acima. Entrando na porta à esquerda. O foda é que eu poderia cortar. Temos um Titanite Demon. E eu realmente não tava afim de enfrentar ele no momento. Sendo assim, eu fui para essa porta à direita, nessa sala cheia de cabeças de dragões expostas, como se fosse uma espécie de troféu. E 2 Silver Knights. Bem tranquilo. Matando eles, abrimos essa porta e temos acesso a mais um Fast Travel. Quer mais um Fast Travel? Então tome! Se você acertar esse pulo, você chega na parte de cima da sala sem ter que explorar o telhado. E agora sim iremos enfrentar o Titanite Demon, correto? Tipo assim, uma coisa que mais me irrita no Dark Souls 1 é que você não pode dar roll na diagonal quando você tá com a câmera travada. E é algo que eu nunca tinha me tocado até alguém me falar que não dá pra fazer. E depois que me falaram que não dá pra dar roll na diagonal com a câmera travada, eu reparei, e realmente não tem como você dar roll na diagonal com a câmera travada. E isso é um bagulho que me deixa louco, velho. E não, no Dark Souls 1 realmente não podemos dar roll na diagonal com a câmera travada. Creio que tenham notado meu descontentamento com isso. Mas a luta não é nada gritante de difícil, só a sala que é estreita demais. Seguindo reto, ainda na mesma sala, subindo essas escadas, temos acesso a essa sala enorme com muita coisa nela. Primeiro, eu fui conversar com o ferreiro da área. Esse ferreiro gigante, ele é bem parecido com o André, a diferença é que ele pode fazer armas de bosses. Depois de conversar com ele, eu voltei à sala anterior, só pra poder descer e ir até o início dela, onde tinha essa alavanca, que podemos usar para abrir a porta principal e BOOM! Mais um Fast Travel! Já do outro lado da sala, temos uma Fog Wall, o que só pode indicar uma coisa. Meus caros, isso é videogame. E que batalha sensacional, juntamente com essa trilha sonora épica. A luta de Smaug e Ornstein, gordo e magro para os íntimos. É sem dúvida a luta mais impactante e famosa do primeiro jogo. E não é à toa, visto que ela é em dupla e os bosses se complementam perfeitamente. Ornstein utiliza de ataques rápidos e dashes para chegar perto. Sua arma sendo uma lança, ele a usa para aplicar golpes perfurantes e também poderzinho de raio. Eca. Já Smaug é lento, mas seus ataques dão muito dano. E eles são majoritariamente em área. Ou seja, quando você vai pra uma parte do mapa, o Ornstein rapidamente chega perto de ti. E caso você fique muito tempo naquele mesmo lugar lutando contra ele, logo chega o Smaug para te punir. E isso é muito legal. Agora você soma tudo isso com essa música e faz a melhor batalha do jogo. Eu já falei que é a melhor batalha do jogo. E lembro que antes eu mencionei os 4 cavaleiros de Gwyn. E se estavam prestando atenção, lembram de um dos nomes. Sim, Ornstein é um dos 4 cavaleiros de Gwyn. E como seu título já diz, o matador de dragões. E não é à toa. Ornstein foi responsável por matar inúmeros, muitos mesmo, muitos dragões. E a liderar a luta contra os Tais durante a guerra contra os dragões. Aquelas cabeças de dragões em uma sala anterior, muito provavelmente foi ele que matou. Por conta disso, ele recebeu esse título e um espaço dentro dos 4 cavaleiros de Gwyn. Tá, mas e quem é o outro humano? Smaug, o carrasco ou o executor? Ele também queria fazer parte dessa elite de cavaleiros, mas tem alguns problemas. Ele é meio violento, e ele come suas vítimas. Tipo, literalmente, sabe? Aquela palavra que começa com C e termina com balizar. É? Isso mesmo. Devido a esses 2 problemas, Gwyn não queria que ele fizesse parte da elite de cavaleiros. Mas, para não deixar o mano chupando o dedo, ele lhe deu o título de executor, ou carrasco. Assim, ele poderia fazer o que ele bem entendesse com os inimigos do reino. Voltando à luta, após matar um dos 2, a luta fica bem mais tranquila. É claro que não, estamos em Dark Souls. O qual ficar vivo vai absorver o poder do outro, ficando gigante e bem mais forte. Caso você mate primeiro o Ornstein, é o Smaug que fica gigante. O que foi o meu caso. Mas, caso você mate primeiro o Smaug, é o Ornstein que vai ficar gigante. A player base diz que é mais fácil se você enfrentar o Smaug na segunda fase. Eu, sinceramente, não vejo muita diferença. O que mais muda é o drop de cada um. Nesse estágio, os padrões de ataque são quase os mesmos do que o da primeira fase. O que muda é o fato que os ataques deles têm uma área maior e também estão imbuídos com raio.
A luta ela realmente pode ser bem desafiante no início, mas com algumas tentativas, logo os matamos. E podemos seguir em frente. Subindo um dos elevadores, temos acesso a essa bonfire e a essa porta. E caso esteja jogando com o multiplayer ligado, provavelmente vai ver algumas mensagens semelhantes a essa. Abrindo a porta, nos deparamos com Guinevere. Conversando com ela, ela nos entrega a Lord Vessel, o que podemos usar para nos transportar entre algumas bonfires. E meu Deus, como isso ajuda! Com a Lord Vessel, podemos ter acesso a algumas áreas que antes estavam bloqueadas, sendo elas a Tumba dos Gigantes, Lost Izalith, Duke's Archives e o Abismo, cada uma com seu respectivo boss. Não tem uma ordem específica, nós podemos ir para qualquer área como bem desejarmos. O contexto narrativo é porque não éramos fortes o suficiente e o Lord Vessel prova que somos dignos porque passamos por tudo até aqui e podemos seguir em frente. Mas na verdade, provavelmente o Miyazaki estava sem criatividade. E agora que fizemos tudo por aqui, podemos finalmente ir embora. Não. Se jogarmos uma faca na Guinevere, descobrimos que tudo aqui é uma ilusão, criada por Gwyndolin. Até mesmo a Guinevere. Agora a Norlondo adota esse visual escuro, como se estivesse de noite. Se voltarmos para a escadaria, a Firekeeper da entrada vai estar agressiva conosco e vai nos atacar. E se descermos ainda mais essa escadaria, nos deparamos com a Tumba do Gwyn, a qual é protegida por Gwyndolin. O próximo da lista. Existem algumas formas de termos acesso a essa boss fight. Por exemplo, podemos fazer a Covenant dele, mas eu optei pelo caminho mais fácil. A boss fight em si não é nada de especial. Na verdade é uma boss fight chata pra caralho. O Gwyndolin só vai ficar parado tacando poderzinho e a gente precisa chegar perto dele para atacar. Quando chegamos perto e damos alguns hits, ele se teletransporta para mais longe ainda e precisamos ficar repetindo isso até matarmos ele. Por mais que Gwyndolin tenha essa aparência feminina, na verdade ele é um garoto, o filho mais novo de Gwyn. Porém, ao nascer ele foi abençoado pela lua, dando uma forte afinidade mágica e um poderoso poder mágico para ele. Devido a isso, o Gwyn resolveu criar ele como se fosse uma garota. Nisso temos acesso à tumba do Gwyn, e ele não está aqui. Na verdade aqui não tem quase nada de interessante. Eu vim até aqui só para matar o bucha do Gwyndolin. E agora, vamos sair de Anor Londo e seguir para alguma das 4 opções, interrompendo novamente a aventura aqui no meio, porque antes de continuarmos, existem algumas coisas que eu quero fazer. Resumidamente, Dark Souls 1 tem uma DLC e uma área completamente secreta, e é para lá que eu quero ir. Para termos acesso à DLC, primeiramente precisamos passar por Darkroot Garden, uma área que eventualmente íamos passar, fazendo a DLC ou não. Bonfire secreta! Nessa primeira parte de Darkroot, os inimigos são os Maconha-Mans, e atravessando essa Fog Wall temos mais uma área para explorar. Aqui, além dos Maconha-Mans, temos alguns Golems. Eles realmente são bem intimidadores, porém estamos overlevel nessa hora do jogo. Por isso eles ficam bem mais fracos do que eram para ser, porque era para termos vindo aqui bem antes. Ainda bem que o jogo não é linear. Subindo essa torre, temos acesso ao boss da área, a Moonlight Butterfly. Esse boss já é bucha, mesmo vindo no momento que seria o correto. Imagine então agora, que estamos muito mais fortes. A luta chega a ser cômica, mais do que já é. Porque o boss, ele só fica andando de um lado pro outro, tacando poderzinho, e a gente só precisa desviar, que já é bem fácil, até eventualmente o boss decidir dormir, e ficamos livres para bater nela à vontade. Matando ela, conseguimos terminar de subir a torre, onde encontramos uma chave e um braseiro. De forma resumida, braseiros são alguns itens que podemos entregar ao André, e com isso, ele consegue melhorar ainda mais nossas armas. Agora não tem muito mais o que explorar aqui, a gente vai precisar voltar até o início da área para conseguirmos ir até a segunda metade dela. Por essa entrada, temos acesso a Darkroot Basin, o inferior de Darkroot Garden, aonde tem um mini-boss, a Hydra, e alguns inimigos de cristal. E com aquela chave que conseguimos mais cedo, podemos abrir essa torre, e se lembrarem bem, é onde encontramos o Ravel. Ou seja, se não tivéssemos iniciado o jogo com a chave mestra, só iríamos ter acesso a esse local agora. Com tudo explicado, vamos matar a Hydra. Ela só tem um ataque, onde ela vai te dar cabeçadas. Assim que ela te atacar, ela vai ficar um curto período de tempo vulnerável, onde você pode bater nela. E conforme os seus ataques, as cabeças dela vão sendo cortadas. O que deixa a luta mais fácil, até só ter uma cabeça. Aí fica difícil de novo. Mas só porque o espaço de tempo é curto, e você precisa chegar até a cabeça. Uma dica, nessa luta, olha bem onde você tá andando, porque chega uma parte que o chão acaba, e você pode simplesmente cair. Matando ela, fica bem mais fácil de continuar explorando. E se viermos até aqui, no cantinho do mapa, já com a Hydra morta, encontramos mais um daqueles inimigos de cristal. Porém ele, diferente dos outros, é dourado, maior e mais resistente.
Quando matamos, descobrimos uma NPC que estava presa dentro dele, a Dusk. Ela nos fala que veio de outra era, porém não vai conseguir ficar muito mais tempo, e ela pede para invocarmos ela. Antes de invocá-la, eu preferi terminar de explorar a área. Subindo essas escadas, chegamos do outro lado da parte superior de Darkroot, e só tem duas formas de chegarmos até aqui. Uma delas é gastando 20.000 almas com o André para abrir um portão, ou dando essa volta, que seria a maneira entre muitos parênteses correta. Aqui é repleto de maconha-mans e alguns inimigos humanos. Depois de morrer de uma forma bem vergonhosa, eu resolvi comprar com o André a chave que faz a gente cortar toda aquela volta. E então vá lá, novamente estamos do outro lado. Aqui temos essa gata que nos apresenta a sua Covenant, que ao entrarmos, todos os inimigos humanos da área se tornam passivos e não nos atacam mais. Pausa para informar que fomos invadidos pelo espírito Pancake. E essa é minha deixa para falar sobre o multiplayer do jogo. Nesse momento, o meu mundo foi invadido por um humano e precisaríamos tirar um X1. No entanto, antes da batalha, nós nos saudamos como duas pessoas civilizadas. Iniciado a batalha, podemos notar que a build do Sir Pancake, diferente da minha, é uma build de força. Pancake golpeia-me com sua espada, a qual está imbuída com fogo, me dando um dano considerável. Não deixo por isso, e logo eu o corto com minha foice. Após muitas esquivas de ambos os lados, eu finalmente o acerto mais um golpe, fazendo com que meu inimigo fique gravemente ferido. Pancake, então, usa todas as suas forças para me acertar um último golpe. No entanto, devido à alta velocidade de minha foice, eu o acerto primeiro, finalizando assim o meu rival. Grato pelo intenso duelo, eu me despeço, mostrando o devido respeito. Rápida explicação do multiplayer do jogo. Como viram, é possível duelar com outros jogadores, mas não existe só essa opção. Podemos também ajudar outros jogadores, enfrentando bosses. Caso se lembrem, o Solar nos entrega um item, o qual podemos deixar a nossa marca de invocação. Assim, outros jogadores podem nos invocar para seus mundos. Existem dois tipos de invocação. Aqui podemos ajudar e aqui podemos duelar, além de que existem Covenants que podemos ajudar outros jogadores que estão sendo invadidos. Uma curiosidade muito legal é que o Miyazaki teve a ideia do multiplayer funcionar dessa forma quando seu carro ficou preso em uma nevasca. Os carros que estavam atrás começaram a empurrar os carros que estavam na frente, em um ato de ajuda mútua. Porém, como a neve estava muito forte, ninguém podia sair dos seus carros, fazendo com que ficassem no completo anonimato. Ou seja, alguém que te ajudou hoje pode no futuro se tornar um inimigo, e você nem sabe. Assim como no multiplayer de Dark Souls, onde a única forma de interação são por gestos e emotes. Muito legal. Continuando a nossa aventura, eu matei esse NPC apenas para conseguir o seu anel, o qual melhora muito o nosso roll. O ruim é que novamente os NPCs ficam agressivos após isso e perdemos a conveniente da gata. É a vida. Fazer o quê? E agora que eu peguei o anel que eu queria e abri a passagem, eu resolvi novamente parar o que eu tava fazendo e fazer outra coisa. TDAH é foda. Mas eu prometo que vocês vão entender. Eu espero. Subindo até o topo de Firelink, tem esse ninho que podemos interagir com ele. E ficamos assim, parecendo um ovo. Depois de um tempo, somos carregados por esse pássaro do início, voltando para o Undead Asylum. E naquela sala do primeiro boss, o chão se quebra, revelando outro demônio gordo bosta. O moveset é o mesmo. A única diferença é que às vezes ele taca poderzinho, mas a luta é muito de boa. Subindo essa escada, voltamos para o início do jogo, só que agora tem um Black Knight guardando o local. A luta dele é mais difícil que o boss que acabamos de enfrentar, e eu só voltei aqui por um motivo. Esse item, a boneca peculiar. Já já vocês vão entender o porquê. E com um osso do regresso, eu volto para a última bonfire que eu descansei, e dela eu me teletransporto para a bonfire de Anorlondo. E se prestaram atenção, vão lembrar daquela sala grande com um quadro, o qual eu falei que não tinha nada demais. Pois é, eu menti. Com a boneca que conseguimos há alguns instantes, podemos interagir com o quadro. Estamos em Ariams, mais uma das áreas secretas. Chegamos nela nessa ponte, a qual, seguindo reto, nos deparamos com a única bonfire do local. Por mais que tenha bastante coisa para fazer, por ser uma área opcional, ela ainda é bem pequena se compararmos com as demais. Boa parte da exploração se baseia em entrar em ruínas, coletar itens, abrir caminho. Explorando, conseguimos abrir a porta principal que conecta a bonfire
com o resto do local. Os inimigos dessa área são basicamente alguns undeads, esses pássaros antropomórficos e esses bichos que eu acredito que são uma espécie de amálgama de vários undeads. A história desse lugar é bem interessante. Resumidamente, esse mundo é um lugar em que Gwyn jogou tudo aquilo que ele queria esconder ou que ele considerasse como falha. Isso reflete na história do desenvolvimento do próprio jogo. Ariamis foi a primeira área e conceito de Dark Souls 1. Porém, durante o processo de desenvolvimento, os criadores perceberam que não teria como encaixar essa área no meio da gameplay convencionalmente. Então, por isso, fizeram ser uma área secreta, indo para o centro da área, nesse poço, o qual pode ser comparado com um sétimo círculo do inferno. Puta merda, que área de filha da puta! Toda labirintesca, com esses esqueletos rodas que se te pegarem, já era. Um único ataque te prende em stagger e te mata. E aqui, apenas precisamos girar essa alavanca, abrindo assim a porta para o final da área, onde após atravessarmos uma ponte com alguns inimigos, nos deparamos com Priscila. Ela é passiva e não pretende nos atacar. Ela apenas pede que vamos embora de seu mundo de forma pacífica. Porém, se ignorarmos seu pedido e a atacarmos, inicia-se uma boss fight, onde na maior parte do tempo Priscila vai ficar invisível e apenas conseguimos identificar onde ela tá por suas pegadas deixadas na neve, assim conseguindo atacá-la. A boss fight é bem fácil, ela não tem padrões de ataques mirabolantes e é bem frágil, tomando muito dano. Rapidamente conseguimos matá-la, e ela é um desses bosses em que você se sente mal ao matar, pois ao morrer, ela te questiona o motivo de você ter feito isso. E na verdade tem sim um motivo. Com a alma dela conseguimos fazer sua foice a melhor arma de destreza do jogo. Sendo assim, foda-se a Priscila. E para sairmos da área, é bem simples. Se formos para a beira, inicia-se uma cutscene, onde nosso personagem se joga, saindo assim de Ariamis e voltando para Norlondo. Aproveitando a viagem, eu decidi pegar o item que falta para acessarmos a DLC. Eu esqueci de colocar a Lord Vessel no lugar. Voltando novamente para Firelink, conversando com o Frampt, ele nos leva para o altar de Firelink. E era aqui que deveríamos colocar o Lord Vessel para liberar as áreas bloqueadas. Agora sim podemos voltar para Norlondo. Vamos até uma das 4 áreas desbloqueadas. E na nossa frente, nos deparamos com um antigo inimigo, Porco Merda. E como estamos muito mais fortes que ele, esfolamos ele na porrada. Seguindo reto, mais um! E foi de Vasco. Bonfire acesa, puxando essa alavanca e subindo esse elevador, aqui está o que eu quero, esse golem de cristal. Quando morto, ele dropa o pingente quebrado, o item que é obrigatório para termos acesso à DLC. E foi só pra isso que eu vim aqui. E como vamos ter que voltar aqui depois de qualquer jeito, vamos embora. Indo para onde fica a irmã de Quelaag, só para irmos até essa área de fogo, atravessando essa fog wall, eu vim até aqui só para pegar um item, que é essencial para a minha build. Essa roupa. O foda é que assim que pegamos, inicia-se uma boss fight. Porém, como eu tava com pressa, equipei um anel que faz não perdermos alma ao morrer. E me matei. E agora estamos amostradinhos. E sim, eu vim até aqui só pra pegar uma roupa, pra fazer graça. E só agora vamos acessar a DLC. Nos teletransportando até a Bonfire próxima do André e fazendo todo aquele caminho até Darkroot, vamos até o local que encontramos a Dusk. Agora com o pingente, nesse mesmo local encontramos uma espécie de fenda, a qual, se interagirmos, somos puxados por essa mão, chegando no jardim do santuário, com uma bonfire em nossa frente. Seguindo em frente, nos encontramos com uma fog wall. E sim, a primeira coisa que fazemos nessa DLC é enfrentar um boss, que definitivamente não é fácil. Dark Souls e sua ótima forma de nos apresentar o conteúdo. Boss da área, o Guardião, é definitivamente um dos bosses. Seus ataques se consistem em rajadas de raio, alguns golpes a curta distância. Caso estejamos muito longe, ele avança voando. Sim, ele voa! Chifradas, e ele pode usar suas asas para criar impulsos de ar. Falando em voar, ao mesmo tempo que ele voa, ele pode nos cuspir raios. Definitivamente uma luta bem equilibrada, mas nada que não conseguimos matar após algumas tentativas. Agora temos acesso ao restante do mapa. Essa área seria equivalente a Firelink, um ponto principal e seguro, com uma bonfire no centro. Saindo dela, ao atravessar essa ponte, nos deparamos com uma floresta e os primeiros inimigos da área. Essa espécie de espantalho carregando um forcado, e também temos os Guardians, esses manos gigantes com muita resistência e muito dano. Eu recomendo ter muito cuidado com eles. Seguindo com a exploração, atravessamos outra ponte e somos recebidos por um dragão. Essa cena me lembra alguma coisa. Já do outro lado, temos o restante da floresta. Diferente do outro lado, que estava intacto, aqui podemos notar alguns buracos e uma espécie de corrupção. Mas nada que pareça grave. Mas é de se preocupar. Continuando com a exploração,
Ao descer esse elevador, nos deparamos com um coliseu com uma fog wall. O lugar literalmente se chama Boss Fight da Silva. Antes de ir lá, eu resolvi fazer algumas coisas, como interagir com esse NPC, o mais estiloso do jogo, claramente vindo de Bloodborne. E só para curiosidade, realmente existem algumas teorias a respeito disso. À direita dele temos um elevador e, oh meu Deus, fast travel! Eu só voltei para a safe da DLC para recuperar alguns restos e me preparar para a boss fight. E com o fast travel, eu rapidamente volto para a arena, atravessando a fog wall. Nos deparamos com Artorias. Nome familiar, não? Sim, ele é um dos 4 cavaleiros de Gwyn. Mas logo vamos a esses detalhes. Sua luta é bem desafiante, até mesmo para jogadores experientes, com golpes ágeis, girando sua espada. Essa porra desse mortal, que nem deveria ser possível. Ele joga essa corrosão na gente e ele também pode carregar o Ki e ficar ainda mais forte. Ele também dá dash avançando em nós. Além dessa lista extensa de golpes, todos dão muito dano. Essa batalha é a minha favorita, e é de muitos, visto que os movimentos se assemelham a uma dança. Existe uma certa sincronia na hora que somos atacados, que desviamos e que atacamos. Além de que as coreografias de seus golpes são muito fodas. Olha essa porra! Pegando o time certo e com algumas tentativas, finalmente o derrotamos. Tá, mas quem é Artorias, o andarilho do abismo? E o que é o abismo? O abismo surgiu há muito tempo. Sua origem exata é incerta. Existem algumas teorias, mas nada concreto sobre. O abismo não é exatamente um lugar ou algo que conseguimos interagir com. Ele não é um ser vivo com consciência. Ele simplesmente é. Ele corrói e consome. Existem várias áreas do mundo de Dark Souls que foram consumidas pelo abismo. Olassil é uma delas. E se notarem bem, Olassil é extremamente semelhante a Darkroot Garden, simplesmente por serem o mesmo lugar em eras diferentes. No momento que fomos puxados para Olassil, fomos para o mesmo lugar, só que no passado. Isso também se conecta com a Dusk, a qual comentou conosco que veio de um tempo distante. A cidade de Olassil, há muito, já foi uma cidade comum, porém ela começou a ser consumida pelo abismo. Vendo isso, e temendo o avanço do abismo, Gwyn enviou um de seus 4 melhores cavaleiros, Artorias, um guerreiro conhecido por suas habilidades de lutar contra o abismo e não ser consumido. Junto de seu companheiro, o lobo Seth, eles se dirigiram até Olassil para investigar a situação. As histórias contam que Artorias venceu a luta contra o abismo. Porém, como percebemos, não foi exatamente assim que aconteceu. Algo está diferente do que nos foi contado nas histórias. Artorias não é mais o guerreiro das lendas. Durante a nossa luta com o mesmo, ele havia sido consumido pelo vazio. Uma curiosidade que nem tava no roteiro é que antes da luta dele, ele ia ter algumas falas, porém isso foi deletado do jogo antes que ele fosse lançado. Outra curiosidade é que Artorias nos ataca com o braço direito. Algumas teorias dizem que ele é canhoto, mas como o seu braço esquerdo está quebrado, ele nos ataca com o seu braço que não tem domínio. E ainda assim nos dá uma sova. Imagine esse cara no auge. Em sequência, após o derrotarmos, chegamos na cidade de Olassil. Sentando na bonfire e voltando até a arena, encontramos Cirian, ou Kyrian, eu não sei como se pronuncia. Ela também era um dos 4 cavaleiros de Gwyn e nos agradece por termos derrotado e libertado Artorias. E nos pede a alma de Artorias. Entregando-a, ela nos entrega 2 armas, muito boas aliás. Adentrando a cidade de Olassil, podemos notar ainda mais corrupções do abismo. Aqui os inimigos são os antigos moradores, porém eles já estão consumidos pelo abismo. A estrutura do local realmente remete a uma cidade que já foi grande no passado, porém agora está em ruínas. Conseguimos notar isso com as casas e prédios do local. A exploração é em sua maior parte vertical. E vamos entrar em algumas casas, às vezes, apenas para coletar alguns itens. Por algum motivo, essa parte me lembra muito Blind Town, porém sem a parte ruim. Durante a exploração, vamos encontrar algumas variações dos inimigos, como alguns magos e esse baú, que é um mímico. Atravessando essa ponte, vamos chegar numa parte em que a corrupção pelo abismo está extremamente avançada. Notamos isso no cenário. O chão e paredes estão cheios dessa coisa viscosa, além de que a iluminação fica mais baixa. Algo legal é que podemos notar a corrupção gradualmente avançando conforme exploramos a DLC. Lá em cima, era claro e quase não havia sinais de corrupção. Porém,
Ao decorrer das áreas, notamos mais presença dessa gosma e a iluminação vai decaindo. E eu acho isso muito foda, como o cenário e a gameplay conseguem contar uma história ao jogador sem falar isso diretamente. Aqui dentro, basicamente, vamos enfrentar alguns inimigos e coletar alguns itens. Já mais abaixo, saindo dessa construção, encontramos um elevador que vai nos servir como exatamente isso: Fast Travel. Logo à frente, encontramos mais alguns inimigos e um mini-boss. Sua luta não é difícil, mas cuidado, cada golpe dá muito dano. Porém, ele bate bem devagar, assim fica bem fácil a luta. Seguindo em frente, vamos descer mais um elevador. E se antes a corrupção já estava grave, aqui fudeu. Tá tudo escuro. E não enxergamos nada. Tem ainda mais inimigos consumidos pelo abismo. E também encontramos humanidade, em sua forma física. E sim, o abismo tem forte relação com a humanidade. Porém, eu só vou me aprofundar nesse assunto mais pra frente. Por enquanto, vamos apenas continuar com a exploração. Aqui, encontramos esse chão falso que nos leva para uma área secreta, que também tem uma parede falsa. Atravessando ela e enfrentando algumas humanidades, encontramos ele, Seth, o Lobo de Artorias, o qual está sendo protegido. Ao chegarmos perto dele, ele uiva e desaparece, deixando a entender que ele está seguro e a salvo. O contexto para que ele esteja assim sendo protegido é que durante o combate de Artorias contra o abismo, ao perceber que não seria capaz de vencer, Artorias usou seu escudo para proteger Seth, seu companheiro. E cara, que homem! Mesmo em um momento crítico, ele preferiu usar seu escudo e a pouca energia que tinha para salvar seu companheiro do que ele mesmo. Um ato de sacrifício muito nobre. Esse é o principal motivo dele ser o meu personagem favorito. Após libertar Seth, vamos a caminho de enfrentar o último boss da DLC. Manos, o pai do abismo. O boss, o qual eu considero ser o mais difícil do jogo inteiro. Ele é extremamente agressivo, com pouquíssimas brechas para atacarmos, ele toma pouquíssimo dano e dá muito dano. Seus ataques se baseiam em avanços, agarrões e alguns pulos. Boa parte dos golpes são alguns combos que quando ele começa, não para mais. Foi basicamente para ele que Artorias perdeu a luta, o que é completamente compreensível. Porque puta merda, que bicho difícil. Além de tudo que eu listei de ataques dele, ele também taca poderzinho. Não quer mais nada, não? Após morrer muitas vezes, conseguimos derrotar. Com muita dificuldade. E apanhando igual um desgraçado, matamos ele. Fácil, eu diria. Como eu havia citado anteriormente, é dito que o Artorias lutou e venceu o abismo. Porém, como acabamos de perceber, não foi realmente isso que aconteceu. Quem realmente venceu o abismo fomos nós, que fomos enviados ao passado, criando uma espécie de paradoxo. Agora que finalmente fizemos tudo o que tinha para fazer na DLC, eu acho que eu esqueci alguma coisa. Deve ser só impressão minha. Agora iremos seguir o caminho do jogo base. Porém, infelizmente o vídeo vai ter que se encerrar por aqui. Logo logo eu irei postar a terceira e provavelmente última parte do vídeo. Eu realmente espero que tenham gostado do vídeo até aqui. Se sim, curtir e compartilhar. Realmente ajuda muito. E aguardem, logo logo sai a terceira parte.